Vamos lá, então? Meus irmãos, eu baseei esse estudo em 2 livros, além do texto base que a gente vai usar. Um deles é O Intercessor, de Norman Grubb, ou Grubb, possivelmente. Meu inglês não é muito bom, que vocês podem ver. E Com Cristo na Escola da Oração, do Andrew Murray. Tá? São 2 livraços. Eu indico fortemente esses livros. Marcondes indicou um deles ontem, mas esse ele indicou na última ocasião que a gente teve com ele lá, na viagem que a gente fez, viagem missionária com o Shores. Ele, assim, de uma forma descomprometida, ingênua e espontânea, acabou mencionando esse livro. O título dele me chamou muita atenção e eu fui atrás para comprar e começar a ler. Para que eu fui fazer isso? Porque esse livro ele estraga a gente, tá? Ele estraga assim de uma forma irreversível, no sentido de que o Espírito de Deus abre dimensões acerca do que Deus quer fazer conosco em termos de aprofundamento de dependência, aprofundamento de relação, que a gente até então não tinha noção. Eu, pelo menos, não tinha. E mais do que isso, ele nos abre os olhos para que a gente perceba o nível de controle que o Espírito quer exercer sobre as nossas vidas. E que até então eu achei que eu estava super bem, super legal, mas quando a gente lê esse livro, a gente vai ver que o Espírito, as requisições que o Espírito faz acerca da nossa carne, acerca da nossa velha identidade, elas são incessantes. E cada vez que nós entramos na presença de Deus, nós somos convidados a morrer um pouquinho mais, para que Ele nasça, ressurja com poder e glória em nós e através de nós. Então, se você quer ser estragado, eu indico que você leia esse livro, se prepare. Ele muda bastante coisa, muda a cosmovisão, muda a perspectiva, a noção que a gente tem de Deus e da relação com Ele. Então, fica aí a indicação. Vamos lá então, meus irmãos. Eu dei o nome desse estudo, dessa mensagem, de A Condição que Inclui Tudo. E o texto que a gente vai usar é o texto de João 15, o texto famoso da videira. Eu quero convidar vocês a abrirem lá suas Bíblias em João 15, do versículo 4 ao 9. A palavra de Deus nos diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim, nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Leio novamente o versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Esse é um texto muito precioso, muito poderoso, e eu confesso para os irmãos que esse texto me parecia ser de fácil compreensão até que eu parei para estudá-lo. Quando eu parei para estudá-lo, eu vi que ele não era nada fácil, porque a gente se depara com algumas questões de compreensão do tipo: o que é permanecer em Cristo? De que forma nós podemos entender o permanecer em Cristo? Ou mais, quais são esses frutos? O que são esses frutos aos quais Jesus se refere? Naturalmente, fui estudar, não vou entregar aqui informações adulteradas para vocês, e o que eu encontrei foi uma multiplicidade de conceitos e possibilidades, informações. Então eu resolvi adotar uma compreensão de um estudioso que eu gosto muito, chamado Carson. E, além de um excelente teólogo, ele é muito crente, o que ajuda muito a gente aqui nessa interpretação desse texto. E eu queria começar, meus irmãos, lançando um fundamento acerca de qual pode ser a nossa compreensão da palavra fruto nesses versículos. A gente tem essa palavra no versículo 4, no 5 e no 8. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto. E eu esqueci de mudar esse negócio aqui. E eu vou esquecer várias vezes, então vocês tenham misericórdia. Meus irmãos, os frutos que os ramos dão, eles podem ser considerados as respostas das orações dos santos. Essa é uma possibilidade interpretativa que, para mim, revolucionou a compreensão do texto, porque ele se torna muito mais rico, muito mais precioso e muito mais profundo também. Vocês já pensaram que no versículo 8 Jesus fala: nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto? Basicamente o que Jesus está dizendo é: nisto é glorificado meu Pai, que as orações de vocês tenham respostas. Isso muda drasticamente o sentido do texto. Ou, quem permanece em mim e eu nele, esse tem as suas orações respondidas.
Ou ainda, vocês não podem ter suas orações respondidas se não permanecerem em mim. Isso dá uma modificada na nossa interpretação do texto e torna ele muito mais rico. E não só isso, ele põe a oração, a petição e a intercessão no lugar de muita preciosidade para Deus, de muita preciosidade para o próprio Cristo, para a Trindade de uma forma geral. Carson vai nos dizer que o propósito dos ramos é produzir muito fruto. No entanto, os próximos versículos mostram que esse fruto é consequência da oração em nome de Jesus e é para a glória do Pai. Isso sugere que o fruto, na metáfora da videira, representa tudo o que é produto de oração efetiva em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Às vezes a gente, na nossa vida rotineira de cristãos e busca de Deus e igreja e atividades eclesiásticas, a gente às vezes esquece umas verdades básicas que são profundamente poderosas e impactantes, do tipo, para Deus é importante que a gente ore, né? Ou Deus zela, preza e tem prazer em quando seus filhos e quando a sua igreja se prostra diante dele e ora, e clama, e intercede. Porque isso pressupõe algumas coisas que são muito importantes da gente entender. O que precisa estar pressuposto para que eu me achegue a Deus em oração e intercessão, com os joelhos dobrados ou com a face no chão, né, numa posição mais humilhante de oração? Eu preciso primeiro partir do pressuposto de que tem alguém me ouvindo. E isso é fé. O segundo pressuposto, o pressuposto de que talvez esse alguém que está me ouvindo, ele é bom, e ele é misericordioso, e ele é gracioso, e ele não vai pegar tudo o que eu estou falando, e pronunciando, e orando, e clamando, e vai pegar aquilo e vai transformar aquilo num jogo sádico de alteração das circunstâncias da minha vida para me ferir, para me machucar, para me arrebentar. E esse é um pressuposto que nós, como igreja, temos que ter de forma muito clara. Nosso Pai é bom. Nosso Pai tem um caráter confiável. Ele é confiável. Ele não é filho do homem para que minta, nem homem para que se engane. Ele é misericordioso. Ele tem prazer em fazer bem, o bem supremo para a sua igreja. É claro que a gente sabe que muitas vezes o bem para você não é o bem que ele considera. Glória a Deus por isso. Ele sabe o que é melhor para você, melhor do que você mesmo. Então existem alguns pressupostos que movem a oração de fé, que movem a intercessão de fé. E a outra coisa, que é muito preciosa também, e é o que o Andrew Murray vai começar falando no livro dele, é: se achegue a Deus em oração como Pai. Pai nosso que estás nos céus. Quando eu me achego diante de Deus como sendo meu Pai, a sua oração será diferente. Deus, meus irmãos, Deus não se põe aqui nesse contexto da oração como seu patrão, como seu diretor, como seu chefe, embora ele seja tudo isso. Ele se põe como seu Pai. E é nessa relação de intimidade que ele quer incentivar a relação, é nessa relação de intimidade que ele quer estimular o exercício da oração e da intercessão e da súplica e do clamor. Então, para que nós para que nós cheguemos a esse lugar de oração, alguns pressupostos eles têm que estar colocados. E Deus sabe, gente, Deus sabe que toda vez quando você se achega diante dele, se prostra diante da presença dele e começa a clamar, e começa a orar, e começa a suplicar, e começa a chorar, ele valoriza aquele momento, porque ele sabe que o que moveu o teu coração foi fé. Fé e obediência. E nenhum desses momentos passa despercebido diante de Deus. Todos eles são recebidos. A palavra de Deus nos diz, olha que coisa gloriosa, que as orações dos santos estão diante de um cálice, diante do trono de Deus. E que no final dos tempos, essas orações serão derramadas sobre a terra como uma forma de juízo aplicado à iniquidade. As suas orações estão sendo coletadas diante de Deus. As suas orações estão sendo guardadas num lugar muito precioso diante de Deus. E ter essa noção, ter essa clareza acerca da relevância da sua oração faz toda a diferença. O versículo 7 ele é muito categórico. Se não permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Meus irmãos, sobra dúvida aqui acerca da promessa de Jesus? Não, né? Está categórico, está posto. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão pedir o que vocês quiserem e lhes será feito. A gente vai desenvolver esse versículo, não se assustem, calma aí, não vão achar que é qualquer coisa. Calma, espera aí. Vamos lá, vamos por partes. A questão que eu quero ressaltar aqui é que muitos de nós não vivem essa realidade de ter suas orações respondidas. E isso
põe uma grande dúvida na nossa mente, pelo menos põe na minha, a partir do momento que eu leio esse texto. Ou Deus está mentindo, ou nós não temos permanecido na videira. Não sei quanto a vocês, eu não banco a possibilidade de peitar Deus e dizer que ele está errado. Já fiz isso na minha vida, quando eu era mais ingênuo, mais inocente, mais bobão. No final das contas, ele sempre prova que está certo. Então, não sugiro que você vá por essa linha também. Mas também, quero te dizer que se você estiver precisando peitar Deus, no sentido de chamar ele para uma conversa, porque teu coração está triste, amargurado, ou algo não saiu do jeito que você esperava, ele vai ter o maior prazer de sentar contigo e conversar. Né? E talvez ele não te explique as razões, mas que ele vai ter prazer em sentar com você e conversar, e como a gente vai ler no versículo, discutir a questão contigo, ele vai. Porque Deus é assim. Amém? O Pai quer que a resposta seja o sinal do seu favor e da realidade da nossa comunhão com Ele. Deus tem prazer em dizer sim às nossas orações. O propósito das nossas orações é que elas sejam respondidas. O propósito das orações é que Deus diga sim a elas. É esse o propósito das orações. Porque através disso, o Pai que está nos céus mostra sobre nós, como igreja, o seu favor. E um sinal, uma sinalização da nossa comunhão com Ele. Você já teve a experiência de estar orando por uma causa e, eventualmente, você conseguir uma resposta afirmativa, um milagre, uma cura, uma restauração, uma provisão, eu não sei, uma graça, uma consolação de Deus, algo que você vinha buscando, e as pessoas ao seu redor sabiam que você vinha buscando, e algumas delas descrentes sabiam que você estava buscando, sabiam da sua fé, e você chega para elas em algum momento e fala: Deus ouviu as minhas orações, e Ele me respondeu. Isso é muito impactante, isso é muito poderoso. E isso abre o coração dos descrentes para a realidade de um Deus que intervém em favor do seu povo. Nós somos um povo que temos um Deus que intervém em nosso favor. Desde o tempo antigo, nunca se viu, nunca se ouviu um Deus como o Senhor, que trabalha por aqueles que nele esperam. Israel era conhecido por causa do seu Deus, dos feitos, dos grandes feitos do Deus de Israel. As outras nações ouviam os testemunhos acerca do que Deus estava ia fazer e já tinha feito, e eles se assustavam, eles temiam o Deus de Israel. E a nossa realidade é muito parecida. Nós temos um Deus que luta em nosso favor, que intervém em nosso favor. E a oração, muitas vezes, se não todas, vamos colocar muitas, porque a gente é reformado. Muitas. Esses livramentos, esses poderes e milagres são respostas de orações do seu povo. Amém? Voltando rapidamente para o versículo 7, então a gente não vai peitar Deus, dizendo que ele errou aqui nessa promessa, e também a gente, às vezes, fica meio desconfortável em admitir que nós não temos permanecido na videira. Então a gente parte por uma solução alternativa genial, que sabe qual é? Não foi da vontade de Deus, ou se for da vontade de Deus, vai acontecer. Eu não vejo Jesus falando sobre isso aqui nesse texto. Se for da vontade, então não aconteceu, porque não foi da vontade de Deus. Pode ser, né? De fato, às vezes o que você está pedindo fugiu do escopo de Deus para o que Ele tinha para você. Mas nós nos escoramos nesse argumento muitas vezes para camuflar, para esconder o fato de que nós não temos permanecido na videira. Porque se a nossa permanência for constante e a nossa dependência visceral, volto a dizer, tudo o que nós pedirmos nos será concedido. Essa é a glória da promessa de Cristo. A gente vai ver ao longo das Escrituras que existe um anseio de Deus para que nós nos envolvamos em lutas santas com Ele. Pois o desejo dele, no final das contas, é nos responder. A gente vê Deus se achegando a Abraão, e falando com Abraão, eu vou destruir Sodoma, aquela cidade está muito corrupta. Abraão se levanta como intercessor, como um defensor daquela cidade e discute, debate, entra numa luta santa com Deus. Mas Deus, se tiverem 10 justos, se tiverem 50, 40, 30, 10... E Deus ali, Abraão, eu não vou destruir se tiverem 50 porque você está me pedindo. Se tiverem 40 justos, eu não vou destruir porque você está me pedindo. Se tiverem 10 justos, eu não vou destruir porque você está me pedindo. Mas nessa guerra, Abraão foi vencido porque a situação de Sodoma e Gomorra, de fato, era extremamente perversa. Mas Deus nos chama para essas lutas. Da mesma forma, Moisés, eu vou riscar Israel, eu vou abandonar Israel, a minha presença não vai acompanhar vocês.
Dessa forma, colocando, fazendo repousar sobre Moisés uma possibilidade de lutar com Deus. Deus, se o Senhor não for conosco, então eu prefiro que o Senhor risque o meu nome do livro da vida. Vocês percebem, meus irmãos, que Deus nos chama para esse lugar de luta santa, de embrenhamento santo com Ele, e que essa é a vontade dEle para nós como igreja? A gente tem, ao longo do Velho Testamento, alguns versículos muito preciosos que deflagram essa realidade. Um deles está lá em Ezequiel. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim em favor dessa terra, para que eu não a destruísse. Mas não encontrei nenhum. O que a gente lê aqui é que Deus está à procura de um intercessor, de uma pessoa que se colocasse na brecha entre Deus e o povo de Israel. E ele não encontrou ninguém. Os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando pessoas que se coloquem na brecha entre Ele e pessoas, queridos, familiares, perdidos, realidades corruptas. Deus está à procura dessas pessoas, desses intercessores, dessas pessoas que entenderam o sentido da oração, que compreenderam o sentido da intercessão. Isaías 59:16, Deus viu que não havia ninguém e admirou-se de que ninguém intercedesse. Ele bravo com o povo de Israel, pronto para aplicar um juízo sobre o povo, procurando alguém, olhando assim, ei, cadê? Preciso de alguém que clame pelo povo, que interceda, que venha aqui suplicar, que venha chorar, que venha orar, mas eu não vejo ninguém, eu não estou encontrando ninguém. E essa continua sendo a procura de Deus sobre a igreja, de intercessores, de pessoas que compreenderam o seu lugar diante dele e que por isso vão até as últimas consequências em oração, que decidem morrer para si mesmas, esvaziarem-se de si mesmas, permanecerem conectadas na videira e produzirem, portanto, muitos frutos. Essa é a vontade de Deus para nós. Muitas realidades estão do jeito que estão, porque nós como igreja não temos clamado. Muitas realidades aqui no Brasil estão do jeito que estão, porque nós não temos entendido o nosso lugar diante de Deus como intercessores, como pessoas que suplicam, como pessoas que oram. Muitas famílias estão do jeito que estão pelo mesmo motivo. Muitas igrejas estão do jeito que estão pelo mesmo motivo. E assim vai. Qual foi a última vez que o Espírito marcou o seu coração e te pôs de joelho para, em lágrimas, você orar e clamar por alguém que estava passando necessidade, por alguém que estava ferido, por alguém que estava machucado, por alguém que você sabe que estava passando por lutas? Qual foi a última vez que o Senhor fez isso com você? Ou que você permitiu que Ele fizesse isso? Porque vocês concordam comigo que essa deveria ser uma prática rotineira da igreja? Mas muitas vezes não é. Que a oração é um dos instrumentos mais poderosos que o Senhor pôs nas nossas mãos. E mais do que isso, olha a glória, gente, mais do que isso, que o nosso exercício de oração aqui na terra é uma mera consequência, uma mera extensão do que Cristo está fazendo por nós diante do trono de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós temos um intercessor que vive para interceder por nós. Cristo vive para interceder por nós. Então existem motivos de intercessão que Deus está descendo no seu coração e talvez você não esteja levando tão a sério. E que esse motivo de intercessão não nasceu na tua cabeça, na tua mente brilhante, no teu coração afável e bonitinho e cheio de graça. Nasceu no clamor, na súplica, na intercessão de Cristo diante do Pai. E o Espírito Santo foi lá, pegou essa oração e falou, em quem que eu vou depositar isso aqui? Foi. Vai germinar ou não vai? Vai florescer ou não vai? Vai frutificar ou não vai? Desperta minha memória. Entremos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões para que possas justificar-te. Isaías 43. Deus pedindo para alguém, por favor, vem cá, me refresca a memória. Vamos entrar em juízo, vamos discutir. Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Novamente, uma fala de Deus em meio a um juízo dado ao povo de Israel. Como é imaginar Deus nessa posição, né? E vem cá, vamos conversar. Eu quero não aplicar juízo sobre vocês, mas eu preciso de um intercessor. Eu preciso de alguém que venha aqui me refrescar a memória, conversar comigo, debater comigo, apresentar as tuas razões, para que eu consiga te justificar. E pelo andar do texto, novamente ele não encontra essa pessoa.
isso tem que ferir os nossos corações. Porque Deus tem falado sozinho. E não tem ninguém para escutar. Não tem ninguém para ouvir. Não tem ninguém com quem ele possa compartilhar o peso da dor. Que o Espírito nos ajude a entender a glória e a realidade absolutamente concreta da vida espiritual. Deus está vencendo, meus irmãos, Ele vem vencendo, Ele está agindo no mundo todo, depondo poderes destrutivos, fazendo nações submergirem, derrubando líderes, levantando outros, desfazendo pactos econômicos. Deus está agindo. Deus está agindo. E o privilégio que nos é estendido é: venha fazer parte disso comigo. Venha orar, venha clamar. Permita que floresça no teu coração os motivos de intercessão que eu tenho depositado sobre você. Versículo 7, se permanecerem em mim. Eu queria tentar explorar com vocês um pouquinho o sentido da palavra permanência nesse texto de João. E o Andrew Murray vai falar que nossa permanência em Cristo é um processo de vida pelo qual a vida divina se apropria de nós de maneira cada vez mais plena e completa. Eu tenho um pequeno desafio aqui com vocês, porque existe uma dimensão muito objetiva e outra nem tanto da palavra permanência. Talvez o sentido mais objetivo seja o sentido da obediência imediata às palavras de Cristo. Mas existe um sentido talvez um pouco mais abstrato, místico, digamos, místico, não abstrato, que é essa fusão da nossa vida à vida de Cristo. É a permanência em Cristo de uma forma que a vida dele passe a ser a nossa. É como se fosse, de fato, um ramo enxertado numa videira. Se esse ramo for descolado, não corre mais seiva para ele, então ele morre. Eu fiz a experiência de arrancar um raminho de uma planta lá em casa. Eu queria trazer aqui para vocês de uma forma mais vívida, né? Assim, porque às vezes enxergando a gente, é assim que acontece, embora seja óbvio, né? Mas não deu certo, ela não morreu do jeito que eu queria que ela morresse. Então, deixa ela lá. Mas ela vai morrer, porque deu 3 dias só, né? Não deu frio, acho que deu uma conservada nela. Tem gente que tá assim, resistindo, né? Tá morrendo devagar. Bom, voltando à plantinha, não consegui trazer ela, mas eu gostaria que vocês imaginassem esse processo orgânico, vital, de nós estarmos anexados na videira e da videira estar escorrendo a sua vida sobre nós. E se nós não estivermos conectados à videira, nós morreremos. E como o pastor Arthur acabou de dizer, essa morte às vezes ela é bem lenta, é uma morte por inanição. É uma morte na qual a gente vai sentindo falta de nutriente. Isso é muito doido. A gente vai sentindo falta de nutriente. Mas eu aguento mais um pouquinho. Sente falta da seiva. Mas eu aguento mais um pouco. Sente falta da vida, da videira. Mas eu consigo mais um pouco. Estou sentindo falta dos nutrientes. Mas eu consigo mais um pouco. A pessoa está morrendo. Só ela que não percebeu. Só o ramo que não percebeu está esturricado, azul, ali, virado avesso já. E a gente é obstinado. Nós somos obstinados. A gente jura que a gente aguenta, a gente vai, mesmo morrendo, asfixiado de inanição. Sendo que, para que nós recebêssemos vida, a gente precisa se dobrar. Enverga, meu irmão, enverga, minha irmã. Dobra o joelho e fala: Deus, chega de tentar viver dessa forma. Tá muito cansativo, é muito pesado, gente. Os cristãos não foram feitos para viver dessa forma. Desligados da videira, sofrendo, lutando por falta de nutriente, por falta da vida da videira. A vida se torna insustentável mesmo. Talvez haja 2 estágios de permanência em Cristo, o da fé e o da obediência. E eu trago isso aqui, meus irmãos, porque
falar de permanência em Cristo e de obediência, a gente corre o risco de ser moralista, né? Ou corre o risco de ser muito faca na caveira. E eu não quero que a mensagem de hoje tenha essa tonalidade. Tá? Eu quero que vocês entendam que esse é um convite de Deus muito gracioso para nós. É um convite gracioso. Existe uma graça de Deus sobre a convocação da oração. E eu queria que nós fôssemos por esse lado. E nesse sentido, eu quero que vocês entendam que existem coisas que Deus talvez esteja pedindo para você, ou vai pedir a partir de hoje, ou já esteja pedindo e você está ignorando, que são coisas que respeitam o estágio da fé cristã onde você está. Porque Deus é generoso, Deus é gentil, Deus nos enxerga. Deus não vai pedir para você algo que Ele está pedindo para alguém que está caminhando há 10, 15 anos de fé cristã. Existem, conforme a gente vai permanecendo na videira, e essa é uma permanência constante, vital, progressiva, parte de nós vai morrendo. Né? Aliás, tudo em nós vai morrendo. Só que conforme a gente vai morrendo, essa morte se dá por meio de ações de Cristo no nosso coração. Só que entenda que o que Deus está pedindo para você hoje, talvez não é o que Ele vai pedir para você daqui 10 anos, porque 10 anos você vai estar turbo, mega power, entende? E Ele está respeitando a tua condição. E eu quero trazer essa informação para a gente não descartar a graça desse processo de permanência de Deus e de obediência a Ele. Eu queria falar também sobre essas possibilidades da gente entender, né, 2 etapas na permanência da videira. A primeira delas seria a etapa da fé, em que o objetivo é se concentrar especialmente no amor, no poder e na fidelidade do Salvador. Sentimos que a única necessidade é continuar crendo. Né? Então a gente pode falar dessa permanência, dessa etapa, primeira etapa na permanência da videira, que é a etapa da fé. Gente, a etapa da fé é a coisa mais totosa do mundo. Né? É o filhinho ali, o filhinho no colo da mãe, olhando para a face da mãe, nossa, que coisa, né? Ali, tirando o seu alimento do seio materno, aquela coisa. Olha para Jesus, olha para a face de Jesus, confia no poder e na fidelidade do Senhor. A gente sente que a nossa única necessidade para permanecer na videira é continuar crendo. Olha só, que basiquinho, não é tão básico, né? Mas é mais básico do que outras coisas. Então, isso a gente vai denominar de etapa da fé. Meus irmãos, eu quero dizer aqui para vocês, com todo o carinho do mundo, é que pode ser que a gente tenha 10, 20, 30 anos de igreja e a gente ainda esteja na etapa da fé. Isso é um pouco estranho. Porque se a sua luta, estando há tanto tempo na igreja e na videira, é para você continuar crendo, eu tenho certeza que existe uma vontade de Deus para que haja um romper na sua vida. Porque tem mais para você. Tem mais para você. Existem estágios da fé em que nós não precisamos nos vulnerabilizar tanto para que Deus age em nós, para que nós simplesmente creiamos que Ele existe, ou que Ele é nosso Pai, ou que Ele é bom. Tem irmãos e irmãs que têm muita dificuldade em ver Deus como um pai. Se você tem dificuldade em ver Deus como um pai, a minha sugestão cheia de carinho para você é: resolva isso o quanto antes. Porque enquanto você não conceber Deus como seu pai, você não vai conseguir avançar na fé cristã. Isso é básico. Isso é a etapa de fé. A etapa da fé, da permanência na videira. Ouça isso com carinho, abra seu coração. Eu digo isso com um senso de urgência da parte do Senhor mesmo. Existe o que a gente poderia chamar que é a etapa da obediência. E essa é um pouco mais complexa, mas é muito gostosa também. E o trabalho é fazer com que a nossa vontade se una com a vontade do Senhor. E que o nosso coração e vida se submetam inteiramente ao seu governo. Amém? Percebam que na primeira é a gente desfrutar do amor, da graça de Deus, olhar com afeto e carinho para a face do nosso Salvador e continuar crendo. A segunda etapa, a gente está falando de algo um pouco mais trabalhoso, que é fazer com que a nossa vontade se una, se torne uma com a vontade do Senhor. E que o nosso coração, a nossa vida, a nossa existência se submeta inteiramente ao seu governo. E esse é o desafio que eu entendo que Deus tem colocado sobre nós hoje, como igreja. Um chamado, uma convocação para que nós submetamos as nossas vontades, o nosso coração, a nossa mente inteiramente ao seu governo. Deus quer que a sua igreja amadureça. E parte fundamental desse amadurecimento é: submeta-se, obedeça, una sua vontade com a do Senhor.
Decida ser esvaziado, esvaziada de si mesmo, para que Ele reine em absoluto na sua vida. Se permita fazer isso. Meus irmãos, muitos de nós temos uma visão de um Deus sádico, de um Deus maldoso. Isso também atrapalha todo e qualquer desenvolvimento na fé cristã. Abra mão disso em nome de Jesus. As coisas que Deus pede para você, as coisas que Deus pede para mim, têm um único objetivo: o esvaziamento de nós mesmos, mas não para a gente sofrer. Não que o sofrimento não possa estar envolvido no processo, mas a finalidade última é muito mais suprema. É para que Ele cresça em nós, para que a face dele fique mais evidente através da nossa face, para que os nossos frutos, as nossas orações, as respostas da nossa oração, elas sejam uma mera consequência do estar em Cristo. Eu estava lembrando de algo muito interessante que representa bem essas duas etapas. O The Chosen acho que retrata essa cena. Quando João e Tiago e João, bom, mas o João e Tiago é estranho, né? Tiago e João soa melhor aos ouvidos. Jesus estava indo passar por uma aldeia samaritana para chegar em Jerusalém, e ele estava com o Tiago e João, e os samaritanos impedem que eles atravessem a aldeia, né, para chegar em Jerusalém, porque naturalmente eles deduziram que eles fossem judeus. Eu acho que naquela ocasião, já que eles eram discípulos e futuros apóstolos, Jesus também podia perguntar para Tiago e para João o que ele queria, né? O que vocês querem que eu faça? Né? Ou assim, imagina Jesus ali com Tiago e João, assim como ele fez com Abraão e Moisés. Eu vou descer fogo do céu para consumir essa samaritaнаtada. Esses samaritanos todos aí. O que Tiago e João iam dizer? É isso mesmo, Senhor, bota fogo, vamos tirar a espada aqui e matar todos eles. Na verdade, era isso que eles iam fazer, porque era isso que eles queriam, né? Por que Jesus não perguntou para eles, gente? O que vocês querem que eu faça? Assim como ele fez com Abraão, assim como ele fez com Moisés, eu vou tirar, eu vou matar eles. Eles não vêm da videira, né? Eles não são judeus autênticos. Porque Tiago e João eram imaturos ainda. Deus não pode perguntar para a gente imatura o que elas querem que seja feito. Porque a resposta vai ser imatura. E ele não pode coadunar com imaturidades. Tiago e João, o que vocês querem que eu faça? Que você desça a fazer fogo do céu e consuma os samaritanos. Não, vocês são imaturos ainda. Por causa da graça de Deus, logo depois, Tiago e João entendem o propósito do Evangelho, da missão de Cristo, e Tiago é o primeiro apóstolo a ser martirizado. E João sofre muita perseguição e no final morre isolado na ilha de Patmos. Acho que eles entenderam, né? No final eles entenderam. Eles entenderam que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém. Essa é a verdadeira permanência. A ocupação da posição onde Cristo pode vir e permanecer. É permanecendo nele que a alma se liberta de si mesma para descobrir que ele ocupou o seu lugar e se tornou a nossa vida. É nos tornando como crianças despreocupadas e que encontram sua felicidade na confiança e obediência ao Pai, que em amor fez tudo por nós. Não é lindo pensar na permanência dessa forma? Permanecendo nele, a minha alma é liberta de si mesma para descobrir que o próprio Jesus Cristo ocupou o lugar da alma e ele mesmo se tornou a nossa vida. Meus irmãos, vocês já se depararam com essa alegria gloriosa de vocês estarem andando na rua, ou num momento de oração, ou no meio de um culto? Meu Deus, minha vida é Cristo. Minha vida é Cristo. Tudo que eu sou está nele. Eu pertenço a ele. Se Cristo sai da minha vida, não sobra nada de mim, não sobra nada a meu respeito. Toda a minha vida está sustentada sob o fundamento que é Jesus Cristo. Isso é uma glória. Isso é bom demais. E o paradoxal disso é que conforme nós vamos permitindo que Cristo cresça em nós, a nossa vida vai ficando mais leve, mais gostosa, mais divertida. Se nós estamos muito abatidos, muito preocupados com as coisas deste mundo, olhando muito para essa ordem mundana e material e tirando os nossos olhos de Cristo, a gente vai ficando pesado, arqueado, amargo, ressentido, feridento, triste. Agora, se
nós elevamos os nossos olhos e contemplamos ao Cristo vivo e pedimos para que Ele venha tomar o lugar que é dele por direito, não dá a impressão que você vai voltando à vida, voltando ao normal, vai tirando os cacarecos que se acumularam aí no teu lombo com o decorrer do tempo, com o decorrer das semanas ou dos anos. Você vai ajeitando a posição, a vida vai ficando mais prazerosa, faz mais sentido, fica mais leve. Você fica livre para amar a Deus, você fica livre para amar o próximo. Você fica livre para, eventualmente, quebrar a tua aliança, teu pacto com o dinheiro, que talvez seja o Deus mais aceitável aqui na nossa igreja cristã. E você vai simplesmente se deliciando, sabendo que tudo que você precisa, Ele vai prover. E sabendo que o teu ser se fundiu ao dele de uma tal forma que o que Ele quer é o que você quer, o que você quer é o que Ele quer. O que Ele quer é o que você quer, o que você quer é o que Ele quer. Essa fusão com Cristo é o objetivo de Deus, é o objetivo do Espírito. E nós precisamos buscar isso. Nós precisamos estar vulneráveis a essa realidade. Amém? Conforme nós permanecemos em Cristo, progressivamente as nossas feridas, as nossas mazelas, os nossos pecados vão sendo revelados, tratados, e eles vão dando lugar ao senhorio de Cristo. Meus irmãos, não existe ferida na tua alma que Deus não queira tratar. Porque Deus tratar as feridas do seu coração significa que Ele vai poder ter um domínio mais completo sobre você. Se nós somos feridentos, no sentido de cultivar e não tratar as nossas feridas, muitos dos nossos comportamentos são reativos, eles são respostas às nossas feridas. E isso inibe o senhorio completo de Cristo sobre os nossos corações. Então, se você... o psicólogo vindo à tona, está repreendido em nome de Jesus. Para quem não sabe, eu sou psicólogo. Brincadeira, gente, é uma bênção, tá? A psicologia é uma bênção. No seu devido lugar, com seus devidos parâmetros, é uma bênção. Enfim, se você foi alguém que sofreu muita rejeição ao longo da sua vida, é natural que você erga como autodefesa uma carapaça de não deixar que ninguém te ame, de não deixar que ninguém chegue no seu coração. Você não consegue amar direito as pessoas. Você tem medo de se machucar, de ser ferido, de ser frustrado. Como é que o senhorio de Cristo vai dialogar com a tua impossibilidade de amar? Como é que vai acontecer? Se amarem uns aos outros, saberão que são meus discípulos. Deus vai precisar tratar a sua dificuldade de amar. E para isso Ele vai curar a sua ferida. Ele vai a fundo e vai tratar o seu coração para que o senhorio dele possa ser mais completo. É como se a gente estivesse falando num terreno, tá, meus irmãos? Esse é o velho homem. É um terreno cheio de coisa, de entulho, de pedaço velho de construção, de caco de vidro, de sei lá o que, de lixo. E quando Cristo chega, Ele vai removendo essa entulharada toda, esse lixo todo. E conforme Ele vai removendo, Ele vai plantando algo novo ali, Ele vai cultivando essa terra. Então Ele precisa abrir espaço nas nossas almas para que Ele possa reinar em absoluto. E nós precisamos estar dispostos a nos colocar diante dEle dessa forma. Preste atenção nas tuas feridas. Talvez o Senhor esteja querendo tratar elas e não é de hoje. E você está relutando. O Senhor tem cura para você. É o interesse dEle curar a tua alma, porque dessa forma Ele vai poder reinar com mais autoridade, com mais governo, com mais espaço. E o nome dEle vai ser glorificado. Às vezes nós estamos tão inflados de nós mesmos. Às vezes nós estamos tão cheios de nós mesmos que a última coisa que Deus pode fazer é ouvir as nossas orações. Ouvir Ele vai até ouvir, mas responder positivamente não. Porque o que da sua boca sai, como oração, como súplica, como intercessão, é só fruto de egoísmo. É só fruto de uma postura autorreferente. Se Deus te desse tudo o que você está pedindo, e aí? E eu vou um pouco além. Se Deus hoje descesse aqui e decidisse responder as orações que você, meu irmão, minha irmã, fez na última semana, o que mudaria? Quem estaria transformado? Que realidade social teria sido alterada?
Quem teria o seu coração abrasado de fé? Quem teria sido curado? Quem teria sido visitado com provisão? E você não precisa responder isso para ninguém, só para o Espírito. Hoje você se sente confortável para chegar diante da presença de Deus e pedir que as suas orações sejam respondidas? A oração é o lugar em que a nossa autonomia, nosso senso de autonomia, de autossuficiência, ele cai por terra. Porque ou nós nos achegamos diante de Deus com um senso bem aproximado da nossa dependência completa, ou a gente não chega, ou a oração não sai. Já chegou para orar cheio de si, assim, tô com pouca paciência, vou gastar tempo aqui, tenho coisa mais importante para resolver e tal. E às vezes a gente tem mesmo, tá tudo bem, Deus respeita isso, né? Deus não é mimado. Mas a questão aqui é a postura do coração. Quanto mais cheios de nós mesmos nós estamos, mais sede por autonomia, por domínio próprio nós temos. Às vezes, eu já cheguei para orar várias vezes, em especial quando Deus me resgatou, Deus fez um resgate muito drástico sobre a minha vida, quando eu me afastei durante 10 anos, e a forma como Ele resgatou foi muito drástica, e eu tinha ódio da oração, mas eu sabia que eu precisava orar, porque eu precisava permanecer firme, porque se eu não permanecesse, basicamente, meus irmãos, eu passei 10 anos afastado, e o Senhor, de uma forma muito enfática, muito precisa, muito objetiva, disse para mim que se eu não voltasse, Ele ia me recolher. Só que essa palavra ela veio recheada de várias outras confirmações prévias, o que me levou a crer em absoluto quando essa palavra foi falada, encontrou testificação imediata no meu coração. Mas eu saí de um contexto em que eu não dizia não para mim em nenhuma circunstância, era tudo sim, era o que eu queria, era sim, 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 a hora que eu queria, como eu queria, do jeito que eu queria, eu era o meu Deus e eu adorava adorava em partes, porque eu estava sofrendo muito, adorava no sentido da autonomia, né, da independência. E quando Deus me feriu e me trouxe para perto dele, eu odiava o lugar da oração. Tantas vezes, sem brincadeira, tantas vezes eu ajoelhava lá na sala da minha casa, que tem um tapete de boi lá, cheirosinho, cheiro de couro. Daí eu ajoelhava e orava assim, eu falava assim, Deus, eu estou com raiva. Eu não gostaria de estar aqui. Porque aqui eu me sinto vulnerável. Aqui eu me sinto dependente. Aqui é como se eu ficasse nu diante do Senhor. E até então eu estava vendo a minha vida sem precisar me sentir vulnerável. Eu estava cheio de carapaça, de autodefesa, cheio de maneirismo, para não entrar em contato comigo, nem com nada acerca do Senhor. E eu tantas vezes cheguei nesse lugar da oração com raiva, porque é um lugar em que nós nos vemos dependentes, vulneráveis. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que com o tempo esse lugar se tornou um lugar de muito prazer. De muito prazer. Porque não existe nada mais delicioso do que você se achegar na presença do teu pai, que te conhece, que formou você no ventre da sua mãe, e você começa a expor seu coração, e ele já sabe de tudo, mas mesmo assim ele quer te ouvir, ele deixa você falar, e ele vem com aquela graça, com aquele abraço celestial que faz você sentir pertencente a ele, e ele te dá uma graça, um renovo, um poder, um empoderamento para você poder continuar caminhando. É um lugar de muito privilégio, não é um lugar de fardo, é um lugar de privilégio. A permanência é sempre de acordo com a luz recebida até aquele momento. E a gente já falou sobre isso, então eu não vou me ater aqui. Até 40? Para fechar, meus irmãos, eu queria ler com vocês essa citação do livro do Intercessor. Diz assim: no entanto, antes que o Espírito possa levar um vaso escolhido a essa vida de intercessão, ele tem de ir ao âmago e lidar com tudo que é natural. O amor ao dinheiro, a ambição pessoal, o afeto natural pelos pais e pelos amados, os apetites do corpo, o amor à própria vida, tudo que leva o indivíduo, até mesmo um convertido, a viver para si mesmo, para seu próprio conforto ou vantagem, para seu próprio progresso, até mesmo para o seu próprio círculo de amigos, tem de ir para a cruz. Não é uma morte teórica, mas uma crucificação real, em Cristo, algo que somente o próprio Espírito Santo pode tornar real na experiência do seu servo. Tanto como uma crise, quanto como um processo, o testemunho de Paulo deve se tornar o nosso. Estive e ainda estou crucificado com Cristo.
O ego deve ser libertado de si próprio para tornar-se agente do Espírito. Para a gente finalizar, eu quero que você imagine agora você de mãos dadas com o próprio Cristo. E vocês estão caminhando num lugar bem bonito. Vocês estão bem próximos um do outro. E de repente, Cristo olha para você e fala assim: filho, me dá aquilo ali. Aquilo não estou gostando, não está legal. Claro, Senhor. E você entrega para Ele. E de repente você olha para Cristo e fala assim: Cristo, o Senhor me entrega aquilo lá? Claro, filho, eu te entrego. Ele te entrega uma resposta de oração. É uma ilustração que representa bem esse texto e a vontade de Deus para nós. Estarmos fundidos com Cristo de tal forma que o que Ele pede, que Ele nos pede, nós entregamos. E o que nós pedimos a Ele, Ele nos entrega. Ao preparar essa palavra, o Espírito ministrou muito ao meu coração o sentido da obediência. Não tarde em obedecer ao Senhor. Existem direções específicas que talvez o Espírito esteja mostrando a cada um de vocês. Direções específicas, Ele está pedindo entregas específicas. E talvez exista um medo, uma falta de confiança. Mas eu gostaria muito que você considerasse obedecê-lo. Eu gostaria muito que, do fundo do seu coração, você dissesse sim a Ele. Hoje. Eu não estou falando dos aspectos macro, né, que todos nós devemos fazer, vir para a igreja, participar da comunhão dos santos, dízimos, ofertas, etc. Eu estou te falando de algo mais, talvez, que vá lá mais na tua alma, que atinja mais a tua alma de uma forma um pouco mais profunda. A obediência ao Senhor é uma forma de permanecer na videira. E a obediência é um jeito da gente largar o controle e permitir que o Espírito viva em nós e através de nós. E o resultado da obediência, meus irmãos, é a coisa mais libertadora do mundo. Talvez o processo de obediência seja um pouquinho custoso, mas o que a tua alma ganha a partir disso é algo muito, muito glorioso. E eu quero garantir isso para você. Não hesite em obedecer ao Senhor nas direções que Ele tem dado para você. Porque o resultado disso vai ser permanência na videira. O resultado disso vai ser você, diante do conselho celestial, como intercessor, pedindo e suplicando. E o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo dizendo sim. Afinal, a tua vontade é a vontade dele.